você vai precisar se explicar para o cliente. E ele pode acreditar ou não. Então você abre um precedente para perder a sua credibilidade. E nesse ramo, credibilidade vale mais do que dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre como aumentar a lucratividade no ramo de manutenção de celulares, apenas usando técnicas adequadas para dar o orçamento. Meu nome é Caio Souza e esse é o episódio 16 da série do 0 a 10 mil em 90. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre o que é orçamento. Orçamento é uma estrutura que você usa para poder justificar um determinado preço de produto ou serviço. Quando eu falo de orçamento e quando eu falo em justificar, eu digo que nesse orçamento tem que entrar a composição de todos os custos que tornam viável a manutenção do seu negócio. Seja ele oficina de reparo de celulares, seja ele home office, seja que você está trabalhando apenas para obter uma renda extra. O mais importante a se saber nesse contexto é que o orçamento ele é sempre baseado em uma estrutura de custos fixa e que ele tem lógica. Então, o orçamento ele tem que ser feito sempre com uma base técnica, uma base matemática, para ele poder ser realmente efetivo, para ele poder realmente dar lucro e para ele poder fazer com que o seu cliente compre mais de uma vez com você. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo ele é para técnicos em celulares iniciantes e para aspirantes a técnico em celular. Para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para os técnicos mais experientes, que já sabem dar orçamento, que já têm técnicas de orçamento pré-definidas, que já têm clientela pré-estabelecida, e para aqueles técnicos em celulares que já faturam mais de 10 mil reais por mês com manutenção de celulares. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é ensinar o técnico e o aspirante a técnico em celulares a conseguir o faturamento de 10 mil reais por mês com manutenção de celulares. Esses vídeos, o meu conteúdo, ele é nessa direção. Então, vamos começar a contextualizar o que é, na verdade, o processo de orçamento. O processo de orçamento é feito para acelerar o crescimento do seu negócio. De que forma que ele pode garantir o crescimento do seu negócio? Primeiro, porque você ganha tempo. Quando você tem um orçamento, quando você tem uma técnica pré-definida para dar esse orçamento, você consegue fazer ele no menor espaço de tempo e com mais assertividade, com mais precisão. E isso também é replicável. Você também consegue treinar as pessoas que trabalham com você para dar o orçamento do mesmo jeito que você daria. Então, além de você conseguir dar um orçamento em menor espaço de tempo, você também consegue que as pessoas que trabalham com você consigam aplicar a mesma técnica de orçamento que você aplicaria se fosse você que estivesse atendendo. Isso faz com que quando a sua oficina de reparo de celulares ou seu home office crescer, você consiga treinar as pessoas para que elas consigam trabalhar no mesmo padrão que você faria. Então, olha a importância de você ter uma técnica de orçamento pré-definida, uma técnica de orçamento pré-estabelecida. Uma outra coisa também que quando você orça direito acontece é que você ganha respeito do seu cliente. Porque ele percebe que você tem uma linha de raciocínio organizada para dar esse orçamento. Que você dá esse orçamento de maneira embasada. E o cliente percebe. O cliente percebe muita coisa que a gente não sabe. A gente percebe quando está do outro lado do balcão, não é verdade? A gente percebe quando a gente pergunta o preço de alguma coisa e a pessoa olha para a gente e dá o preço sem ter muita noção do que está fazendo. Olhando mais ou menos ali, calculando basicamente o custo de cabeça, fazendo tudo de cabeça ali na base do Bumba Meu Boi, não é verdade? É a mesma coisa o nosso cliente. A diferença é que nessa situação você está do outro lado do balcão, passando o orçamento e também passando essa mensagem de maneira subliminar para o seu cliente. E você sabe que cliente, quando não sente firmeza no nosso negócio, as chances são que ele feche menos serviços. E não é isso que a gente quer, né?
A gente quer respeito e a gente quer autoridade para poder cobrar e para poder que o cliente pague aquilo que a gente acha que o nosso trabalho, o nosso serviço merece. E você também aumenta a lucratividade. Por quê? Porque você tem uma margem mínima para trabalhar. Digamos que a sua margem mínima seja 60%. E você jogou os 60% em cima, e quando você vê os 60% que você jogou em cima, ele não é o suficiente para... não é contento para aquele nível de aparelho que você está trabalhando. Por exemplo, você pega um iPhone XS, aí você vai trocar a tela do iPhone XS. Você joga 60% em cima da tela, o custo vai ficar ainda abaixo de mercado. Então aí o que você faz? Você acrescenta pelo valor de mercado do aparelho, que é uma técnica que eu já ensinei lá atrás no vídeo de orçamento de telas de LED. Então é importante você ter essa noção para você poder... só isso aí por si só já aumenta a lucratividade na hora de você aplicar o orçamento para o seu cliente, sem explorar ele, sem colocar o nome da sua empresa em risco e sem tomar a chance de ter prejuízo. E você também diminui muito a margem de erro. Por quê? Você sabe quanto a tua empresa custa. Você sabe o que você vai precisar para dar orçamento. Você sabe o mínimo que você tem que lucrar para poder manter a sua empresa operando, inclusive pagando o seu salário. Então, não tem contraindicação você ter uma técnica para dar orçamento. Muita gente acha que o orçamento, quando ele é pré-estabelecido, ele atrapalha na hora de dar o preço, porque você tem que calcular isso, calcular aquilo. Não. Muito pelo contrário, como eu falei um pouco antes, ele ganha tempo, porque você já sabe de cabeça os cálculos que você tem que fazer. Então você pega o preço base da peça, joga a sua margem fixa em cima, que você tem, mínima, vê se esse valor está a contento e aplica mais alguma coisa se você achar que ficou muito, muito barato. É isso. Então, não tem contraindicação e não tem perda de tempo. Uma outra coisa é as pessoas acharem, muita gente acha que o orçamento engessado dá prejuízo. Caio, mas e se a peça aumentar? Caio, mas e se o valor do aparelho se custar mais caro e se eu tomar um prejuízo? Tudo isso entra na sua base de cálculo. Todos esses entra na sua base de cálculo e prejuízo. Como o prejuízo acontece muito no nosso ramo, as chances são de que você vá se ter prejuízo. Mas ele também entra na composição de orçamento. Então, isso são os prós e só os prós que tem de você dar um orçamento. Eu não vejo contraindicação. Se vocês verem, manda nos comentários aí para mim alguma coisa que contrarie o que eu penso sobre os benefícios de você ter uma técnica para você dar orçamento para o seu cliente. Se vocês tiverem algum comentário, será muito bem-vindo. Eu estou aberto a ideias sempre. Muita gente dá orçamento de orelhada. No famoso, olho para a cara do cliente e dou o preço. Olha, você não tem noção de o quanto isso é negativo. Isso passa uma noção de antiprofissionalismo muito grande. E é aquela noção de que você tem um negócio de fundo de quintal. E se você quiser chegar aos 10 mil reais por mês, você não pode ter um negócio de fundo de quintal. Você tem que ter uma empresa. E se você quiser passar de 10 mil reais por mês depois de alcançar esse patamar, você tem que ser profissional. Então, orçamento, olho para a cara do cliente e dou o preço, não existe. E eu vou explicar o porquê. Porque se ele for indicado por outra pessoa e o aparelho dessa outra pessoa for o mesmo e você der um preço diferente, o cliente já vai achar que você está passando a perna dele. Você vai ter que perder um tempo, às vezes, tentando explicar. Porque acontece, às vezes, do preço da peça modificar. Isso acontece. Acontece, às vezes, de calhar de você ter um baque de inflação, igual nós estamos vivendo agora em 2022, e você precisa aumentar as margens de algumas coisas, porque o poder de compra do brasileiro, no geral, está diminuindo e o nosso não é diferente. Mas, se você tiver que dar dois preços, o cliente tem que saber a base de você estar cobrando a mais dele. Porque senão ele vai achar que você olhou para a cara dele e deu o orçamento. Uma outra coisa de você dar o orçamento com base no olho para a cara do cliente
é que ele pode ter pedido a outra pessoa para ter feito o orçamento anteriormente para ele na sua loja ou no seu home office. Ele mandou uma prima, mandou a mãe, mandou a filha. Aí depois ele chega lá já com o aparelho para consertar só para confirmar. Aí chega lá, você vai, olha para ele e dá outro preço. Aí ele vai falar para você: poxa, mas a minha filha veio aqui antes de ontem para fazer esse orçamento. Ela disse que o orçamento era R$ 20 mais barato. O que aconteceu? Você já fica com cara de tacho. Se você tiver uma métrica de orçamento pré-estabelecida e você não tiver nenhuma base matemática, ou seja, um aumento de preços, uma redução de preços, ou algum evento econômico que justifique o aumento do seu orçamento, você está no sal. Você vai precisar se explicar para o cliente e ele pode acreditar ou não. Então você abre um precedente para perder a sua credibilidade. E nesse ramo, credibilidade vale mais do que dinheiro, porque é o seu nome que vai fazer os clientes virem e é o seu nome que faz eles voltarem depois e indicarem você para outras pessoas. Então, nunca põe a sua credibilidade em xeque por causa de 10, 20 reais. Um outro erro muito grande quando a gente dá orçamento e que a gente pode perder dinheiro é quando a gente não conhece os custos do nosso negócio e aplica o orçamento na base do achismo. Você sabe o que é achismo? Achismo é quando você usa o verbo antes de você tomar uma decisão profissional. Olha, eu acho que o preço desse serviço aí é R$ 350. Olha, eu acho que o preço dessa tela de custo é 120. Então eu já vou dar aqui o orçamento já para você, cliente. O achismo, dentro do mundo profissional, e agora eu não estou falando só de manutenção de celulares, não. O achismo é uma das piores pragas que tem no nosso meio, porque ele faz nós tomarmos decisões sem base profissional. E quando nós tomamos decisões sem base profissional, a margem de erro é muito grande. Então, por isso, a gente nunca deve dar um orçamento sem saber exatamente os custos envolvidos para aquele serviço. Então, é importante que você não dê orçamento de orelhada, o famoso olho para a cara do cliente e dou o preço, e nem com base no achismo. Agora, então tá bom, Caio, beleza, eu não dou orçamento com base no achismo, eu não olho para a cara do cliente e dou orçamento, então como é que eu faço para dar esse bendito orçamento? Beleza, vamos falar aqui sobre isso, né? Primeiramente, você tem que saber o que é o custo base do negócio, tá? O custo base do negócio ele é variado em custo fixo e custo variável. Nessa mão aqui, eu tenho o custo fixo, que são as minhas despesas fixas, que são aluguel, internet, salário, e você tem todas as outras despesas que são fixas, que todo mês elas chegam. Não importa se você fecha serviço, se você não fecha serviço, todo mês essas despesas vão chegar. E você tem nessa mão aqui o custo variável. O que é custo variável? São os impostos, custo de mercadorias, frete, prejuízos. Tudo isso entra nessa mão aqui do custo variável. Então você tem custo fixo e custo variável. E eu preciso fazer um adendo sobre custo fixo. Para você calcular o orçamento corretamente, o custo fixo do seu negócio ele tem que ser com base também no seu salário. Mas, Caio, qual é o meu salário? Eu sou dono da empresa. O dono da empresa não tem salário, ele tira quando dá. Negativo. Se você trabalha como técnico da sua empresa, você tira o seu salário. Qual é a base salarial de um técnico em celulares no Brasil hoje? Vamos pesquisar aqui? Então, nós temos aqui a base salarial de 1.537 e o teto de 3.556, sendo que 1.659,34 é a média. Ou seja, você tem que definir que tipo de técnico você é. E você vai botar esse salário, embutir esse salário na folha de pagamento e no seu custo fixo. Por quê? Porque você, mesmo você sendo o dono da empresa, você tem um salário, você está prestando um serviço. Aí beleza, você prestou seu serviço, você jogou seu salário lá no custo fixo da empresa. Aí você tem a participação de lucro por ser dono. O dinheiro que sobra no final do mês, você define uma coisa chamada prolabore, que é o percentual do lucro que você saca para você.
Alguns têm prolabore de 10, outros de 20, outros de 30, depende do lucro. É importante dizer que você tem um compromisso com a empresa, com o crescimento da empresa. Eu sei que nem é assunto para esse vídeo, mas é importante falar. Você tem um compromisso com o crescimento da empresa, então você não pode pegar todo o lucro da empresa e embolsar. Você tem que separar um pedaço desse lucro para você e a outra parte para reinvestir na empresa e para você botar como fluxo de caixa para eventuais prejuízos, coisas não previstas, ok? Então esse é o custo fixo do negócio e o custo variável. O custo fixo do negócio, ele sempre vai entrar na base do seu orçamento. Por exemplo, se você tem um faturamento de 10 mil reais por mês, aí você calcula aluguel, mais internet, mais o seu salário, talvez mais o salário do atendente, se você não trabalha sozinho. Aí você tem outros custos, pequenas coisas do dia a dia. Às vezes um software que você paga. Aí beleza, esse custo ele deu, digamos aí que deu 3 mil reais. Ou seja, o seu custo fixo é de 30% do valor do seu negócio. 30% você já tem que jogar em cima do seu serviço. Aí beleza, aí você tem o custo base do serviço, que a gente chama de CBS, no método CS, que é o método que eu aplico para os meus alunos. Então, o custo base do serviço é preço da tela, eventuais fretes, se você teve alguma despesa adicional, por exemplo, algum insumo que você precisou comprar para fazer o serviço. Você pode, inclusive, botar um percentual do seu custo fixo sobre o seu custo base do serviço, porque às vezes você gasta energia para fazer o serviço. Às vezes você gasta internet, você gasta insumos, cola, você gasta álcool isopropílico. Isso tem custo e isso entra na composição. Eu costumo jogar 2%. Então, e depois eu jogo a minha margem de lucro. Então, se eu tenho um custo base do negócio de 30%, aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar mais 30% de lucro. Ou seja, você tem o custo base do serviço. Uma tela custou 100 reais. Você jogou os 30% do custo fixo do seu negócio, né? Aí ficou 130 reais. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar mais 30% em cima de lucro para poder ter o meu prolabore no final do mês e para poder reinvestir no meu negócio. Então, quanto eu fico de margem fixa? 60%. Então, se uma tela custou 100 reais, eu faço um orçamento de 160 reais para o meu cliente. Então, 30% é referente ao meu custo fixo, para cobrir o meu custo fixo, e mais 30% a minha margem de lucro. Daí, eu começo a partir para o resto. Quando você tem uma margem que é muito baixa de lucro, mesmo você jogando em 60%, a gente aplica o que a gente chama de margem mínima de lucro aceitável para serviços. Então, tem os 60% e eu não aceito menos de 60%, por exemplo, no meu negócio. Se eu não tenho como lucrar menos de 60% no meu negócio e ainda assim ele ser viável. Então, você entende agora a força que tem você ter uma base de orçamento? Porque eu não posso chegar para o meu cliente e dar um desconto onde eu lucre menos de 60%. Se eu fizer isso, eu vou estar colocando em risco a continuidade do meu negócio. Por quê? Já tem um mínimo, que é o custo de 30%, e os outros 30% para reinvestir e tirar o prolabore do sócio. Porque se você, que é o dono da empresa, não receber, como você vai ter estímulo para trabalhar? Porque R$ 1.700 é o salário seu como técnico. Mas e o seu salário como gestor, que abriu a loja? O seu prolabore como gestor, que abriu a loja, que assume todas as responsabilidades? Então você não tem como dar menos de 60% de lucro. Eu não dou no meu negócio. E eu considero essa margem mínima para qualquer oficina de reparo de celulares. A não ser que o preço da tela seja exorbitante. Mas aí é um papo para outro vídeo. E eu já fiz inclusive um vídeo sobre troca de telas de LED e troca de telas de LCD que fala sobre isso aí. Então, quando eu tenho uma margem mínima de lucro aceitável, eu sei que eu não posso abaixar daquela margem. Então, o cliente pode espernear no balcão, ou no home office, no telefone, no WhatsApp. Eu não tenho como dar desconto em cima disso. Não tem.
Não tem possibilidade. Se ele quiser, ele faz negócio em outro lugar. E não pense que você vai ficar sem cliente por causa disso, não, que ele respeita mais você quando você sabe o que você quer. Quando você é firme e sabe o valor do seu serviço. Beleza, Caio. Mas, poxa, R$60 para trocar uma tela? Você não está achando pouco, não? Realmente. Às vezes, se a tela custa R$100 e você joga 60% em cima e o preço do conserto deu R$160, o que você faz? Aquilo que eu disse antes para você. Aí você pega e acrescenta aquilo que você acha que vale o valor de serviço de mercado. Eu, por exemplo, numa ocasião dessa, eu botaria R$180, botaria mais R$20 no valor do serviço. Por quê? Porque eu estabeleci que o meu mínimo, inclusive até a semana passada era menos, mas como teve inflação de 10,18%, eu acrescentei mais 10% da minha taxa de serviço. O que era R$70 antes, agora é R$80. Então, o meu mínimo para ganhar num serviço que tem responsabilidade, que eu tenho que dar garantia, é R$80. É o mínimo. Então, se o cliente chega na minha loja com uma tela para fazer um serviço que a tela é R$100 e eu jogar os 60% em cima e a tela der 160, eu cobro 180. Porque é o mínimo que eu aceito ganhar por um serviço no meu negócio. Então, é importante você ter essas duas métricas. Sua margem mínima de lucro para trabalhar e você ter a margem mínima de serviço que você aceita ganhar pelo seu trabalho. Porque quando a margem de 60% bater menos de R$80, sempre vai prevalecer a minha margem de R$80, que é o mínimo que eu quero ganhar. Então é importante você ter isso em mente. Agora, você tem os casos extraordinários. Por exemplo, você tem um serviço que você é de troca de alto-falante. O alto-falante custa R$10. Você vai cobrar 80, vai dar R$90. De repente, se for, por exemplo, um Moto G6, você cobrar R$90 para trocar um alto-falante, às vezes o cliente não aceita. O que você faz? Você baixa um pouquinho. Aí você lembra que eu te falei que quando o valor do telefone é mais alto e você dá os 60% e o valor ainda fica baixo e você sobe, você aumenta a sua margem de lucro? Então, fica um pelo outro. O que você ganhou mais aqui, você compensa ganhando um pouquinho menos aqui. Casos extraordinários. Uma troca de tampa. Tirar um chip, uma gaveta de chip que custa 20, 30, 40 reais. Você vai cobrar 60 reais ou 90 reais para botar uma gaveta de chip, você não vai fechar com o seu cliente. Então é o bom senso. Por quê? Gaveta de chip não tem garantia. Então você não bota o seu negócio em xeque e você não tem chance de tomar prejuízo. Ou a chance é mínima. Então você cobra um pouco menos da sua margem mínima de lucro. Então é importante você ter esses conceitos. É claro que muitos casos vão ser avaliados no momento. E a sua experiência é que vai contar para isso. Mas você tem que ter a base para você fazer o cálculo quando o cliente chega no seu balcão ou quando te pergunta online para o seu home office. Então, você tem esses dois orçamentos. Sempre o primeiro custo que você vai fazer é o custo base do serviço. Porque o preço da peça varia. E você tem que checar, nunca com base no achismo. Primeiro custo base do serviço. Quanto custou a peça? Teve custo de frete? Quanto corresponde o custo de frete? 5, 10% em cima do valor da peça? Tem que calcular. Porque você gasta com frete e é variável. Ele não entra na sua margem de cálculo. Se você não calcular o custo de frete, você está perdendo dinheiro. Você não está lucrando os tais 60%. Você está lucrando menos. Por quê? Se você pega o seu carro, gasta combustível para você poder ir até o seu fornecedor. Chega lá, você paga estacionamento. Às vezes você precisa almoçar lá, ou tomar uma água, ou fazer um lanche. E você volta com essas peças. Aí você pagou combustível, estacionamento e alimentação. Isso tem que entrar na base de custo. Porque isso aí é um gasto que você teve para poder executar o serviço. Ele entra no CBS, que é o custo base do seu serviço. Então, se você foi lá, comprou R$1.000 de peça e você gastou R$100 para ir e para voltar, a sua peça ela custou o custo da peça mais os 10%. Então, o custo da sua peça vai ser aquele custo mais os 10%. Foi isso que custou cada peça sua, porque você dilui o valor do total da sua compra pelo que você gastou para poder adquirir aquela peça. Se você comprou R$1.000 de mercadoria e ela veio por correio, e esse frete custou R$80, isso significa
que você tem 8% de CBS, custo base do serviço. Então você tem o custo da peça mais os 8% é o custo base do seu serviço. Então você vai calcular sempre depois sobre isso. E se você paga imposto, depois de você calcular os seus 60%, você tem que calcular o seu imposto. Aí você tem que conversar com o seu contador para saber quanto você paga na prestação de serviços. Eu, por exemplo, pago 8%. Aí depois disso, você calcula a margem de cartão de crédito. Porque se você vai parcelar, ainda mais hoje em dia com a crise, se você não parcelar, você está deixando dinheiro na mesa. Então você joga em cima as taxas de cartão. Aí puxa, realmente fica puxado. Mas não é culpa sua. É o sistema econômico brasileiro, o sistema financeiro brasileiro que força a gente a jogar essas margens absurdas do cartão de crédito. Agora não, eu tenho uma outra máquina, mas antes o meu parcelamento em 12 vezes era 22%. Então não tem como você não jogar essa margem em cima, senão seu negócio não sobrevive. Quando vê, você vai estar pedindo para sair, como eu estou vendo muita gente fazer aí. Então você precisa calcular custo fixo, sua margem de lucro, custo base do serviço. Aí depois que você obter essa base, que você vai ter o preço quase final do seu serviço, aí você calcula o imposto. Porque o imposto é sempre sobre o preço cheio. Você vai pagar o imposto. Se você fez um orçamento, se você fez um serviço de R$100, você vai pagar 8% em cima de R$100 e não 8% em cima do seu CBS, que é o custo base do serviço. Então é importante você ter isso em mente. Então o orçamento, depois que você chegou no preço final, você joga o dinheiro do imposto se você paga imposto. Se você for microempreendedor individual, você só paga a taxa do MEI, que também entra no seu custo fixo. Se for R$70, você tem que botar mais R$70 no seu custo fixo. E como o orçamento pode ajudar no desconto? Se você tem um orçamento que você jogou, ou a sua margem é de 60%, ou se você jogou o valor mínimo do seu serviço de R$80, e você acha que o serviço vale mais, um iPhone, por exemplo, se você jogar 60%, vai estar abaixo do que as pessoas pagam, do que o preço de mercado. Então, o que você faz? Você vai jogar o mais valia até você chegar no valor de mercado. E isso te dá margem para desconto. Mas você não saberia disso se você não tivesse uma base para você fazer o seu orçamento. E você sabe que você pode descer o teu preço até o patamar mínimo de lucratividade da sua empresa. E jamais abra mão do seu lucro, porque o lucro é o que mantém a tua empresa viva. Então, o que acontece? Quando você tem uma base para você dar o seu preço, você automaticamente consegue ter margem para você poder subir, aumentar a sua lucratividade ou negociar valores com o seu cliente para fechar serviços. Dos dois jeitos você aumenta a sua lucratividade. Por quê? Se você dá a sua margem e o valor do serviço é maior, você está lucrando mais de 60%. Sua lucratividade aumenta e você sabe, de maneira consciente, que você está lucrando mais. Se você consegue lucrar mais, o cliente pede um desconto e você consegue dar um desconto sem comprometer a sua margem mínima, você também aumenta a sua lucratividade. Porque você está fechando um serviço graças ao orçamento consciente que você está dando. Você está lucrando o que a sua empresa precisa para sobreviver e para crescer, não só sobreviver, para crescer. E você ainda consegue negociar um desconto com o seu cliente, ele gosta, fecha serviço e você aumentando a quantidade de serviços, você aumenta o quê? A lucratividade. Então o orçamento ele não tem contraindicação quando você faz o orçamento consciente, quando você tem uma base de preços, uma base matemática para poder orçar o seu serviço. Então, e se o cliente achar caro o teu orçamento? Outra forma de você conseguir é negociando o preço. Agora, existe outro lado da moeda, e isso acontece muito comigo. É quando o cliente chega no meu negócio, eu dou o preço, e ele fala assim, poxa, mas ali no Zezinho da esquina, você está me cobrando aqui R$280 o preço da sua tela. Lá no fulano da esquina está 350. O que eu falo para ele? Eu aumento o meu preço? Eu me desespero? Não, eu não me desespero. Eu mantenho. Por quê? Porque eu sei que eu estou trabalhando na minha margem ótima. Eu sei que eu estou trabalhando rumo ao crescimento do meu negócio. Eu não preciso me preocupar se o fulano da esquina está cobrando mais caro,
se ele está cobrando mais barato. Eu tenho a minha margem, eu tenho o custo do meu negócio na mão, eu sei o quanto eu devo cobrar para poder sobreviver e crescer. Então, não se envaideça se você tiver mais barato e não busque aumentar o preço para poder se igualar ao preço do seu concorrente. Eu vou explicar o porquê. Você não sabe a realidade dele, você não sabe quantos serviços ele faz por dia, você não sabe se aquilo ali é só uma complementação de renda, você não sabe se ele está fazendo isso na base do desespero, você não sabe se a filosofia de trabalho dele é ter 1 ou 2 clientes só por dia para poder garantir o churrasquinho do final de semana. A gente não sabe nunca o que acontece com o nosso concorrente na íntegra. Muitas vezes a gente pesquisa, perde tempo e a gente acha que sabe, mas não sabe. Ninguém conta as derrotas para a gente. As pessoas costumam contar só as vitórias. Então é importante você manter a sua margem. O profissional dentro do seu negócio é você. Você sabendo que 60% é uma margem ótima, que dá para você trabalhar, lucrar e crescer, você continua trabalhando nessa margem. Agora, existe um momento em que você talvez tenha que fazer essa revisão. Por exemplo, você contratou um funcionário. A sua margem básica, o seu custo base do negócio, ele aumenta. Aumentou a energia, aumentou a internet. Se o seu faturamento não aumentar junto, você precisa recalcular o custo base, não o custo variável. Porque o custo variável, como a própria nome já diz, ele sempre cresce. Você sempre vai calcular a base dele com base no preço que está atualizado. O preço da peça aumentou, o seu CBS aumenta. Naturalmente, você vai ter consciência. Aumentou aqui R$10 o preço da peça. Então, meu CBS aumentou R$10. Ali na hora do orçamento você sabe. Agora, o custo fixo não. O custo fixo, às vezes, você tem pequenos aumentos na conta de telefone, na conta de luz, um aumento de salário, um prejuízo que você teve. Então, algum serviço a mais que você contratou para o seu negócio, algum equipamento a mais que você botou que está consumindo mais energia, um ar-condicionado, por exemplo. Então, você tem que estar sempre de olho no seu custo fixo, porque custos, como diz o Jorge Paulo Lemann, se não me engano foi o Jorge Paulo Lemann que disse isso, são igual unhas. Você tem que sempre estar cortando porque eles não param de crescer. Então, fica de olho no seu custo fixo porque ele diz muito sobre a sua margem de lucro no final do mês. E fazendo isso, controlando o seu custo fixo e calculando certinho o seu CBS e dizendo assim, eu não aceito trabalhar por menos disso. Meu negócio fica inviável. Você vai crescer, vai chegar aos 10 mil por mês, porque cada vez mais você vai trabalhar com assertividade, sobrando dinheiro em caixa para você reinvestir, para você melhorar a qualidade dos seus produtos e dos seus serviços. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer muitas dúvidas sobre orçamentos. Um abraço e até lá.